Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar o nascimento da Europa moderna. Falaremos um pouco sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna e da formação dos primeiros grandes estados nacionais. É importante ressaltar que, em virtude do tamanho do conteúdo, nós o dividiremos em 3 vídeos. Esse será o vídeo 1, Introdução à formação dos estados nacionais, o nascimento da Europa moderna. A Idade Moderna. A Idade Moderna é um período histórico que vai do século XV até o século XVIII. Lembrando que antes da Idade Moderna, do século X ao século XV, nós vamos ter um período chamado de feudalismo. A sociedade feudal. No topo da sociedade medieval, nós vamos ter o clero, a nobreza, da qual fazia parte o rei, e na base da pirâmide social, os camponeses. O alto clero e a nobreza. Estes ficavam no topo da pirâmide social, detinham poder político, figurado na pessoa do rei. Os nobres eram guerreiros de elites, descendentes dos grandes chefes militares medievais ou de grandes funcionários dos reinados anteriormente formados na Alta Idade Média. Lembrando que eles detinham grandes privilégios, como a isenção de impostos, eram detentores de grande parte das terras da Europa, ou seja, grande parte das terras da Europa ou pertenciam ao alto clero, à igreja, ou pertenciam à nobreza. O alto clero era formado por bispos e abades. Lembrando que essas terras eram doadas ou por um outro nobre ou por um rei. O feudo. O feudo era um benefício jurídico hereditário, administrado e protegido por um senhor feudal de origem nobre, que morava num castelo fortificado. E no feudo nós vamos ter uma distribuição das terras, o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal. Vamos ter o castelo do senhor feudal, a igreja, o moinho. Então o feudo era uma unidade de subsistência autossuficiente. As relações de vassalagem e suzerania. Com a atuação de um feudo, os nobres estabeleciam entre si relações de vassalagem e suzerania. O suzerano era o senhor feudal mais forte, mais importante, que doava um feudo. O vassalo era um nobre menor que recebia esse feudo. E essa doação se dava numa cerimônia denominada homenagem. Essas relações consistiam em votos de fidelidade e dependência, fundamentada no auxílio mútuo. Os camponeses. A maioria dos camponeses vivia nos feudos, em regime de servidão, onde os servos eram obrigados a permanecer na terra em que viviam. No feudo, produziam produtos agrícolas para sua subsistência e para o pagamento de tributos cobrados pelo senhor feudal. Os principais tributos: a corvéia, a talha, a banalidade, o tostão de Pedro e a forbariagem. A corvéia era o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. A talha era dar uma parte da produção, 3/4, ao suzerano. A banalidade era o pagamento pela utilização de alguns instrumentos do feudo, como um forno, um moinho. E o tostão de Pedro, dá 10% da produção feudal para a Igreja Católica. A forbariagem era um imposto que não era hegemônico em todo o território, era cobrado em algumas partes da Europa, onde o senhor feudal, o suzerano, tem o direito de passar a noite de núpcias com a esposa do vassalo. A crise do sistema feudal. Nós vamos ter 2 fatores que vão contribuir para abalar essa estrutura desse sistema. Um deles será a peste negra, uma epidemia da peste bubônica que matou milhões de europeus no século XIV. E os conflitos entre grupos dominantes e o restante da população. Muitos nobres empobreceram em virtude dos gastos com as inúmeras guerras, e estes resolveram reaver seu poderio econômico, aumentando os impostos cobrados de seus servos. E isso vai gerar inúmeros conflitos entre os grupos dominantes e o restante da população, os camponeses. Outro problema também muito delicado da época era a ostentação de riquezas por parte do alto clero, que era muito criticado pela população medieval. Lembrando que a peste negra, na Baixa Idade Média, em 1330, vão surgir os primeiros focos da peste bubônica da China, e por conta do comércio feito por navios entre europeus e chineses, esses navios vão trazer o vetor da peste bubônica para a Europa, a pulga do ratos, vão infectar
milhares de europeus, né, que vão causar uma pandemia em 1347. E aí nós vamos ter em 5 anos a dizimação de 25 milhões de pessoas na Europa, né? A peste negra chegará a matar 50% de pessoas nas áreas infectadas, né? Durante essa pandemia, 1/3 da população europeia pereceu, mas o lugar onde a pandemia da peste bubônica mais matou foi a China. As consequências da peste, né, a diminuição demográfica, a falta de mão de obra, questionamento e enfraquecimento da igreja, a ascensão da burguesia, diminuição da produção e do consumo, mudanças nos costumes e comportamentos, colapso do feudalismo, né? Primeiras revoltas contra os senhores vão surgir após a pandemia de 1347. A ascensão da burguesia. Quem eram os burgueses, a nova classe emergente na transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna? Comerciantes, banqueiros e empresários. Estes realizavam negócios dentro dos burgos e eram chamados, portanto, de burgueses. Aos poucos, esse grupo foi se constituindo na Europa como um grupo social que realizava negócios lucrativos, que proporcionava acúmulo de riqueza, né? Principalmente na forma de moeda. Os principais negócios dos burgueses: transações comerciais, né, de artigos de luxo, ou faziam investimentos em forma de consórcios financeiros nas grandes companhias mercantis, né, que viajavam o mundo, né? Também faziam financiamento de manufatura doméstica, né, onde os burgueses contratavam artesãos e camponeses, né, e estes recebiam pagamento, por exemplo, em peças produzidas, o que vai facilitar a acumulação de capital por parte dos burgueses. E também investiam em empréstimos bancários a juros, né? Os banqueiros burgueses emprestavam a nobres, a reis, né, para investirem em expedições militares, ou expedições exploratórias, ou em investimentos coloniais. Outra atividade também era o câmbio monetário que os banqueiros utilizavam, já que cada reino cunhava sua própria moeda. Assim vai surgir o burguês banqueiro. As primeiras cidades controladas pelos burgueses. Várias cidades foram estabelecidas em feudos, dominados geralmente por nobres ou bispos, né? E estes cobravam tributos dos burgueses. Com o passar do tempo, a burguesia foi se consolidando e o controle político dessas cidades, né, foi passando para a mão dos grupos burgueses, né? E estes criavam seus próprios sistemas de administração, e criavam também alguns critérios sobre como aceitar novos cidadãos nessa cidade, né, como julgar os crimes na cidade, como cobrar tributos dos produtos produzidos nesta cidade e como organizar um exército local. A formação do Estado Nacional. A desestruturação do sistema feudal europeu entre os séculos XIV e XV vai propiciar o desenvolvimento de uma nova forma de organização política, o Estado moderno. Características desse novo Estado. Nós vamos ter, primeiro, a soberania do rei. Como que se dará a soberania do rei? Primeiro, um território unificado, fronteiras delimitadas e a concentração de poder nas mãos desse rei. Segundo, a capacidade do poder monárquico de se impor sobre os poderes locais dos senhores feudais. E terceiro, a capacidade do poder monárquico de impedir a interferência da Igreja Católica. Assim, o rei afirma sua jurisdição sobre um povo e sobre um território. Esse processo não ocorreu de forma simultânea em toda a Europa. Para que o poder real se consolide, ele precisará de alguns pilares, entre eles o exército. Os reis investiram na criação de exércitos profissionais e permanentes, né? E esses exércitos tinham algumas características interessantes. Disciplinados e fiéis à autoridade do rei. Ocorre nesse período a evolução das técnicas militares, por exemplo, a artilharia, né? A cavalaria da nobreza, né, tornou-se com o tempo obsoleta, o que vai diminuir o poder da nobreza e, consequentemente, consolidar o poder do rei. E assim a coroa assume a defesa do reino, dos bens de seus súditos, né, e também da segurança de seus súditos. Isso vai legitimar a cobrança de altos tributos, porque o rei vai alegar que ele precisa desses recursos para manter a máquina estatal. E um dos elementos importantes dessa máquina, desse Estado moderno, é o exército, né? Porque é ele que fará defesa contra invasões externas e contra rebeliões internas. A outra base do poder real é a burocracia.
O desenvolvimento de um eficiente aparato burocrático, administrativo, jurídico legitima o rei, legitima a necessidade de se ter um rei, né? E aí nós vamos ter conselheiros militares, administrativos, financeiros que foram recrutados para auxiliar o rei. O rei também vai contar com ministros, coletores de impostos e inspetores. Representantes da coroa foram nomeados para as províncias, diminuindo o poder da nobreza. Essa burocracia também vai ser utilizada pelo rei para diminuir o poder da nobreza e fortalecer o seu próprio poder. E para isso, ele vai nomear ministros, cobradores de impostos, inspetores, para atuar nas províncias.